Excelente notícia no Flamengo. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre a maior receita da história do clube. Bora te contar também sobre John Textor, super otimista para o confronto contra o Palmeiras. Me refiro ao dono da SAF do Botafogo. Quero falar também sobre o São Paulo. O tricolor está disposto a negociar o Luciano. Vou te dar detalhes daqui a pouquinho. Bora contar também sobre o Cruzeiro respondendo ao interesse do Corinthians em um lateral esquerdo. As últimas do mercado, bastidores, finanças, Rodrigo Muniz na mira do Atlético Mineiro e muito mais. Tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se e ativar as notificações. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de BetWinner, casa de aposta super confiável, com jogos de futebol brasileiro e internacional, além de várias outras modalidades esportivas. Tô colocando na tela jogos dessa quarta-feira com os meus palpites do Campeonato Brasileiro. Tem Corinthians e Atlético Paranaense, vou de empate. Inter e América, vou de Inter. Coritiba e Grêmio, vitória do Coritiba ou empate. Flamengo e Santos, vou de Fla. Tem também Botafogo e Palmeiras, vou de empate. Além de Atlético Mineiro e Fortaleza, tô indo de vitória do Galo. Lembrando, para participar na BetWinner é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, clica lá, faz seu cadastro e não esquece de usar o código Nicola910, como eu estou colocando na tela, para ter um bônus que pode chegar até R$ 910. Combinado? Ficou alguma dúvida? Use o espaço para comentários que a gente responde. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Neymar. O atacante da seleção brasileira passará nas próximas horas pela cirurgia no joelho esquerdo. Ele sofreu uma lesão no dia 17 de outubro, 15 dias depois, enfim, será operado. Inclusive o Neymar já viajou a Belo Horizonte para submeter a essa cirurgia sob o comando de Rodrigo Lasmar, o médico da seleção, o mesmo que havia operado o tornozelo dele em 2018. Bora contar também que um jornal uruguaio, está cravando que Luizito Soares já tem tudo acertado em um contrato assinado com o Inter Miami para jogar no futebol dos Estados Unidos a partir de 2024. Que esse acordo existia, a gente já sabia. A novidade se diz respeito a essa assinatura. Importante contar que nas últimas horas, torcedores do Grêmio se mobilizaram nas redes sociais pedindo para que o Luizito Soares ficasse, algo que parece ser impossível. Quero completar o giro de notícias contando que a torcida do Vasco esgotou em menos de 5 horas todos os ingressos para o confronto contra o Botafogo, marcado para a próxima segunda-feira em São Januário. Caldeirão vai estar fervendo com o Vasco tentando a vitória. Bora falar agora sobre Rodrigo Muniz, antigo sonho do Atlético Mineiro. Cheguei a contar para vocês durante a metade da temporada, a última janela de transferências, sobre as várias tentativas feitas pelo Galo para fechar com o atacante. O Rodrigo Muniz segue sem ser muito aproveitado pelo Fulham na Inglaterra. Na Premier League, que é a principal competição, ele atuou em apenas 57 minutos. Embora tenha sido titular hoje, inclusive nessa quarta-feira, está jogando pela Taça da Liga Inglesa, foi titular pela segunda vez em 2 jogos. A estratégia do Fulham é colocá-lo nos jogos menos importantes, nos jogos mais importantes. O Rodrigo Muniz tem sido bem pouco aproveitado. Ex-jogador do Flamengo, 22 anos de idade. A melhor das propostas feitas pelo Atlético foi de 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. De acordo com o Thiago Fernandes, que é repórter e cobre o dia a dia de Atlético e Cruzeiro, o Atlético prepara para os próximos dias uma nova oferta. Conversei com representantes do jogador e eles garantem que até agora não houve consulta. Se essa coisa avançar, certamente vai ser mais para o fim do ano. Muniz poderia ser uma alternativa, um dos reforços importantes do Galo para 2024, ano da SAF. Bora falar agora sobre o Flamengo. Excelente notícia. O Flamengo precisou de apenas 3 trimestres dessa temporada de 2023 para alcançar 1 bilhão e 60 milhões de receita. Algo que nenhum clube do futebol brasileiro conseguiu, exceto o Flamengo, ultrapassar a marca de 1 bilhão de receita. O rubro-negro precisou de apenas 9 meses no ano de 2023 para alcançar o tal feito. Com esse 1 bilhão e 60 milhões, o Fla já tem 27% a mais de receita na comparação com o ano passado, que já era um ano estrondoso. Na oportunidade, depois de 9 meses, eram 834 milhões de receita. Só para contar que esse faturamento recorde se dá mesmo uma temporada cercada por insucessos dentro de campo. O Flamengo não conseguiu vencer nenhum título e se também não ganhar o Campeonato Brasileiro, serão 7 decepções em competições diferentes. Bora contar também que o crescimento na receita do Fla está muito associada ao Match Day, que é o dia do jogo.
Com relação à venda de ingressos, bilheteria, sócio-torcedor, 60 milhões a mais na comparação com o mesmo período da temporada de 2022. 287 milhões de reais é quanto o Fla ainda tem a pagar em contratações, 203 milhões de reais é quanto o Fla ainda tem a receber com contratações. Por falar em reforços, nessa temporada, 266 milhões investidos em contratações. O Fla, ao mesmo tempo, obteve 250 milhões com vendas de atletas, uma receita bastante equilibrada. Jogadores comprados mais caros: Gerson, Luiz Araújo, Alan e o Ayrton Lucas, que estava emprestado e agora foi adquirido de forma definitiva. As maiores vendas do Matheus França, do João Gomes, do Ramon e do Matheus Tuller. Hora de falar sobre o São Paulo. O tricolor não vai admitir de forma pública, mas cogita a possibilidade de vender o Luciano diante de uma boa proposta para o exterior. Jogador de muito prestígio com o torcedor, talvez o mais querido depois do Caleri, mas que não tem conseguido render dentro do esperado. Hoje ele é um reserva, já tem sido um reserva já há algum tempo, desde o comando, desde a chegada do Dorival Júnior. A gente não consegue ver o Luciano como um protagonista, embora com gols importantes em momentos especiais. Algumas semanas atrás, em meio à reta final de Copa do Brasil e Sul-Americana, o São Paulo recebeu uma proposta do Damac da Arábia Saudita de 3 milhões de euros. Na oportunidade, o São Paulo recusou. Luciano também não fez força para ser negociado, apesar de ter a proposta, uma possibilidade de receber o dobro do salário. Se essa proposta vai aparecer de novo, com cifras um pouco melhores, o São Paulo pode fazer negócio por conta do custo-benefício, por entender que o Luciano recebe bem, algo na casa dos 400 mil reais, e não consegue ser um titular absoluto. Queria a sua opinião. Você venderia o Luciano? Se sim, por qual valor? Use espaço para comentários e opine, beleza? Bora falar agora sobre Botafogo e Palmeiras, jogo com cara de final de Campeonato Brasileiro em meio a um torneio de pontos corridos. A partir mais tarde, a partir das 21h30, Botafogo e Palmeiras se enfrentam. Newton Santos, estádio completamente lotado, e nessa quarta o John Textor esteve em uma das lojas do Botafogo, inauguração de uma das lojas, e ele foi perguntado sobre a sensação, o feeling dele para esse jogo. A frase do dono da SAF do Botafogo foi a seguinte, abre aspas: vamos ganhar, não gosto de chutar placar, mas vamos ganhar. Gostamos de ser legais com o Palmeiras quando eles vêm para o Rio. Queremos mandá-los embora com uma derrota e recebê-los novamente a qualquer momento, fecha aspas. Quero o seu palpite para Botafogo e Palmeiras. Lembrando que o Botafogo vem de 4 insucessos como mandante no Newton Santos, que foi seu grande trunfo no primeiro turno. Botafogo que só venceu 2 das últimas 8 partidas, incluindo jogos dentro e fora de casa. Botafogo que tem só 12 pontos no retorno, 10 a menos, por exemplo, do que o Atlético Mineiro, o líder do segundo turno. Diante desse cenário, em caso de derrota, o Botafogo vai ver o Palmeiras encostar, a diferença cairia para apenas 3 pontos, embora o Botafogo com um jogo a menos, mas aí a chance de o Botafogo perder um campeonato que parecia extremamente ganho vai se mostrar absolutamente decisivo. Quero a sua opinião, quem ganha? Da Botafogo, da empate ou da Palmeiras? Use o espaço para comentários e já avalie. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, respondendo a uma suposta intenção do Corinthians de contratar o lateral esquerdo Marlon. Alguns dias atrás noticiaram aqui em São Paulo que o Corinthians tem a intenção de fechar com o lateral esquerdo do Cruzeiro. Marlon, que é titular absoluto na Raposa, Corinthians que passa por dificuldades com o lado esquerdo, o Fábio Santos vai se aposentar e o Matheus Bidu não deve permanecer para a próxima temporada. Diante desse cenário, alguns nomes de laterais têm surgido no Corinthians. Contei para vocês que o Timão tenta a contratação do Arana, embora reconhece que seja um negócio bem difícil. Sobre o Marlon, 32 jogos na atual temporada, 3 gols e 3 assistências, contrato até dezembro de 2024, ele está avaliado pelo Transfer Market em 4 milhões de euros. Perguntei para um dirigente do Cruzeiro, antes de gravar esse vídeo, se existe alguma intenção da Raposa em negociar seu lateral esquerdo. A resposta foi de que não há nenhuma vontade, não houve sondagem nem proposta do Corinthians, e se aparecer, a tendência é que o Cruzeiro recuse proposta, a menos que seja um valor estratosférico, algo que certamente o Corinthians não vai ter capacidade de oferecer. Ainda sobre o Marlon, a ideia do Cruzeiro é, ao fim desse campeonato, sugerir uma extensão do contrato para que ele tenha pelo menos vínculo até dezembro de 2025. Marlon e William, lateral esquerdo e direito do Cruzeiro, fazem boa temporada, me surpreenderam positivamente. E vocês, que têm achado a respeito da participação do Marlon? Gostariam de vê-lo no seu time? Use o espaço para comentário, deixa like, se inscreva. A gente se encontra. Abraço, tchau!